E hoje o tema que nós vamos abordar é o FIES. Se você tiver alguma dúvida do FIES, você aproveita, escreve ela aqui, coloca essa dúvida aqui, que eu faço questão de poder partilhar com vocês, tá? De orientar vocês. Primeiro, o que é o FIES? O FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. Ele é um programa do Ministério da Educação e ele foi instituído por lei lá no ano de 2001 e tem como objetivo conceder financiamento a estudante em cursos superiores presenciais, né, com avaliação positiva, feita pelo próprio Ministério da Educação. Que o grande objetivo do FIES é o processo de inclusão educacional. A partir de 2010, inclusive, quem fez Enem a partir de 2010 pode concorrer, né, ao financiamento do FIES. Agora, além dessa condição de usar uma nota do Enem a partir de 2010, a pessoa que vai concorrer ao FIES tem que ter uma renda per capita menor do que 3 salários mínimos. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Vamos considerar que o salário mínimo é R$ 1.500, tá? Eu sei que não é, mas é só uma hipótese de cálculo. Então, se o salário mínimo é R$ 1.500, cada pessoa daquela família tem que ter o teto de renda per capita de R$ 4.500. Então, imagine que um casal, né, de pai e mãe, juntos, ganham R$ 15.000. E são 4 filhos, o pai, a mãe e 2 filhos. Então, aqueles R$ 15.000 vai dividir para 4 pessoas. Obviamente, isso dá menos de R$ 4.500 de renda per capita. Então, uma família nessa situação, né, um estudante nessa situação, ele vai poder concorrer ao financiamento do FIES. Agora, o que vai definir que ele vai receber ou não, ter concessão ou não desse financiamento, não é só o fato de estar dentro do teto da renda. É a nota obtida no Enem. E assim, não tem que ser no último Enem ou só no último e penúltimo, como é o caso do ProUni. Pode ser qualquer nota do Enem a partir de 2010, tá? Afinal de contas, se liga nisso. As inscrições do FIES 2022.4 ainda não saíram. Estão, tá batendo na porta, tá? Essas inscrições, elas deverão acontecer ou na última semana de agosto ou na 1ª de setembro. Historicamente, tem sido essa data nos últimos anos, tá? Tem sido quando ocorre a segunda chamada do ProUni. Essa segunda chamada do ProUni vai ocorrer dia 20 de agosto, tá? Vai ocorrer essa semana. Porém, o FIES esse ano teve mudanças muito grandes, regulamentadas por lei. E muita gente não está sabendo dessas mudanças. Então, eu quero que você fique comigo aqui nessa live, que você vai saber, tintim por tintim, todas as mudanças do FIES, tá? O que é que tá valendo? Quais as regras do jogo? Porque desde que o FIES foi instituído lá em 2001, mudou muito, mas mudou muito mesmo. E esse ano tiveram várias mudanças. Eu até consideraria as mudanças mais drásticas dos últimos anos, tá certo? Primeiro, da totalidade de vagas oferecidas pelo FIES, em medicina, foi só no primeiro semestre, tá? Foram 1.350. As do segundo semestre ainda não estão disponibilizadas, esse total de vagas. Mas vamos hipotetizar que no ano tem-se aí 2.500 vagas para medicina para o estudante concorrer pelo FIES. Você sabia que tem muitas que não são preenchidas? Porque o estudante, ele não segue as regras. E aí, depois tem um outro edital chamado de vagas remanescentes no FIES. Mas essa é uma outra história que eu falo depois. Vamos falar no FIES. Mudanças nele. Primeiro, do total de vagas que o governo disponibiliza, 50% vai ser destinado para ampla concorrência. Antes era 100% para ampla concorrência. E 50% serão vagas destinadas ao FIES social. E esse FIES social é para conceder financiamento a juro zero para estudante de baixa renda. Agora, que baixa renda? Renda per capita de meio salário mínimo e que estejam inscritos no CAD único. Ou seja, faça parte do cadastro social, né, dos programas governamentais. Então, está inscrito no CAD único. Tem renda, teto de renda per capita de meio salário mínimo, pode concorrer
as bolsas não, desculpa, as vagas, né, porque FIES não é bolsa, é financiamento, as vagas destinadas ao FIES social, cuja nota de aprovação é bem menor, cerca de 705, 710. O FIES ampla, a nota de aprovação é um pouco acima de 750, um pouco acima de 750, tá? E aí tem um outro detalhe. Quem concorre a essas vagas do FIES social já está garantido que consegue 100% do teto de financiamento do FIES. Que teto é esse? O teto de R$10 mil mensais. E aí o aluno vai correr muito atrás daquelas universidades cuja mensalidade, tá? Cuja mensalidade cabe nesses R$10 mil. E se não couber, ora, se ele é de baixíssima renda, como é que ele vai justificar que a faculdade vale R$13 mil? 10 mil o governo vai pagar e 3 mil a família dele vai pagar todo mês. Não tem como. Ele é CAD único. Então isso é algo que muita gente que conseguiu bolsa pelo FIES social terminou não ficando naquelas universidades cuja mensalidade é acima de 10 mil. E tem muitas no Brasil. Mas também tem muita universidade com mensalidade abaixo de 10 mil. Então dá para concorrer para uma dessas? Sim. Como eu disse, do total de vagas do FIES, por lei, está definido que metade é para o FIES social e metade são as vagas de ampla concorrência. Dentro do FIES social, vão ter vagas destinadas a preto, pardo, indígena, vaga destinada a não autodeclarado e vaga destinada a preto, pardo, indígena e quilombola. Não como vagas segmentadas, como bloco de vagas, tá certo? Bem, 50% das vagas destinadas à ampla concorrência vai atender aqueles que a renda per capita mínima é de 1 salário mínimo e a máxima é de 3 salários mínimos, como eu expliquei agora há pouco. E dentro da ampla concorrência, também tem as cotas para PPI, pretos, pardos e indígenas, tá certo? E quando você se inscreve no FIES, outra grande mudança do FIES desse ano é que quando você se inscrevia, você tinha que se candidatar, tinha que colocar suas 3 opções dentro do que o MEC, o Ministério da Educação, chama de grupo de preferência. O que é isso? Um grupo de faculdades de uma determinada região, faculdades privadas, compõe o chamado grupo de preferência. E antes, tá? Até o ano passado, tinha que escolher as 3 opções dentro de um grupo de preferência. Vou dar aqui um exemplo prático. Um grupo de preferência, por exemplo, pega a AGES aqui da cidade de Jacobina, Bahia, a AGES da cidade de Irecê, também na Bahia, e a UNEX de Feira de Santana, na Bahia. Então, essas 3 formam um grupo de preferência. Grupo de preferência pode ter 3 ou mais universidades. Já um outro, pode ter só 2, pode também. Um outro grupo de preferência, também pegando um exemplo prático. A Unesul, que fica lá em Eunápolis, na Bahia, e a UNEX, que fica lá em Itabuna. É um outro grupo de preferência. Essas 2 formam um grupo de preferência. Antes, suas opções tinham que ser dentro do mesmo grupo de preferência. E, obrigatoriamente, antes, os grupos de preferência tinham 3 ou mais universidades. Mas agora, esse ano, mudou tudo. A pessoa pode escolher 3 opções em grupos de preferência diferentes. Por exemplo, a pessoa pode escolher o UNEX de Feira de Santana, que é um grupo de preferência. Pode escolher o Unesul Bahia, que é o Nápoles, outro grupo de preferência. E pode escolher a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que é outro grupo de preferência. Então, você pode escolher grupos de preferência em cidades diferentes, estados diferentes. Aumentou muito mais a chance de escolha, tá? E aí você vai ver exatamente pelo padrão de nota onde você vai deixar a sua escolha. E é muito interessante também como acontece o remanejamento dentro dos grupos de preferência, que não tem nada a ver com as regras de remanejamento do SISU ou do ProUni. Então, o FIES é um processo próprio, cheio de regras próprias. E fica aí comigo que a gente vai conhecer todas essas regras. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui a sua pergunta que eu vou respondendo, tá? À medida que eu for falando, eu vou também respondendo. Então, que fique muito claro que para concorrer a uma vaga pelo FIES, você pode, né, escolher 3 opções, tem que ter um teto de renda de no máximo 3 salários mínimos per capita, e para o FIES social, o teto de renda é meio salário mínimo per capita. Bem, mas ok, os estudantes se inscreveram no FIES. Tem alguma preferência entre eles? Tem sim.
Imagine que dois candidatos que sejam, ambos tenham a mesma nota no Enem, ambos tenham a mesma faixa de renda, tá? Ou fiéis social, ou ampla, tá? Tá lá no bloco de concorrência. Quem conquistaria essa vaga? Aquele candidato que não tenha concluído o ensino superior e nunca tenha sido beneficiado por nenhum financiamento estudantil, tá? Nunca tenha feito fiéis, mesmo que ele já tenha pago esses fiéis. Tá certo? Então, ele é preferência. Imagine que desses dois candidatos, um é alguém que nunca fez o ensino superior e o outro é alguém que já fez o curso de odontologia pelo FIES, já pagou, já quitou e tá lá querendo uma vaga de medicina. O primeiro candidato, tá? Que nunca fez ensino superior e nunca usou o FIES, é que vai levar, não é, a vantagem aí nesse processo. A segunda ordem de preferência é alguém que tenha concluído o ensino superior, mas já tenha quitado. Tá? Tenha concluído o ensino superior, tenha usado financiamento, mas que já tenha quitado esse financiamento. A terceira ordem de preferência, tá? São candidatos que também já tenham cursado o ensino superior e nunca tenham usado financiamento estudantil. E quem vai ficar em último lugar na ordem de preferência são os candidatos que tenham concluído o ensino superior e tenham sido, não é, beneficiados por um programa de financiamento estudantil e o tenha quitado. Então, há uma ordem de preferência. O primeiro é quem nunca fez ensino superior e nunca fez financiamento. O segundo, quem não fez ensino superior e tenha sido beneficiado, mas já tenha quitado um financiamento. O terceiro, quem já fez ensino superior e nunca usou programa de financiamento estudantil. E o último bloco, esse fica, quando ninguém conseguir, ele pode conseguir, tem concluído o ensino superior, tenha sido beneficiado, né, por financiamento estudantil, mas já tenha quitado. Quem não quitou, não adianta, não vai concorrer, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque no FIES não há limite de idade. Então, digamos que alguém, quando era bem jovem, já usou o FIES, fez, sei lá, algum outro curso, mas sonhava mesmo ser médico. Dá para ele tentar medicina? Dá, porque no FIES não tem limite de idade. Tem apenas essa questão de ordem de preferência, tá? Aí vamos lá. Se alguém, né, se inscreve, depois da inscrição tem a data onde a gente nem fala que o candidato foi aprovado. Não existe essa aprovação no FIES, tá? Existe o que a gente chama de pré-seleção. Porque o candidato ele é pré-selecionado de acordo com o que ele escreveu no sistema, tá? No sistema chamado SIS-FIES. Para ele conquistar, não é, o financiamento, ele tem que comprovar tudo que ele declarou lá no sistema na universidade que ele foi aprovado, né, que ele foi pré-selecionado, na comissão permanente, né, de sistemas e avaliações. Então, o candidato, por exemplo, tem uma pessoa perguntando se na FACAP tem FIES, tem Silo Sigleide, na FACAP tem FIES. Dando um exemplo, um candidato, né, foi pré-selecionado para a FACAP. Digamos que numa vaga de ampla ou numa vaga de FIES social, né, tem ambas. A pessoa tem que ir lá na comissão da FACAP entregar todos os documentos que foram declarados no ato da inscrição. Então não adianta colocar no ato da inscrição o que você não vai provar. Porque na hora que você tiver que provar, você vai perder a pré-seleção, tá? Tem que provar, porque a universidade vai receber esses documentos, vai escanear tudo e vai jogar no sistema do governo. Então, imagine que lá na universidade, você vai, em qualquer faculdade, você vai ter um amiguinho que vai ajeitar aqui, vai ajeitar lá. Não é assim que funcionam as coisas. Porque tudo vai para um sistema, tá? Os documentos do FIES social, né, são, na verdade, para o FIES, há documentos que são básicos. Certidão de conclusão do ensino médio, que é a chamada, né, ficha 19, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de endereço, conta de água e conta de luz, as duas, não é uma só, tá? As duas, água e luz. Comprovante de renda. E sobre comprovante de renda, se a pessoa é assalariada, o contra-cheque comprova a renda. Se a pessoa é autônomo, o imposto de renda comprova a renda. Mas digamos que alguém do FIES social não tem imposto de renda, porque o teto é muito abaixo, né, do que tem que se declarar como imposto de renda. Então, existem mecanismos e tudo isso está orientado, tintim por tintim, no próprio site do governo, tá? No próprio SIS-FIES, você clica lá e tem como alguém que é autônomo declarar a renda. Mas tem que declarar a renda verdadeira,
tá? Porque a pessoa também apresenta extratos bancários. Então não adianta estar pensando aí em fazer fiéis social que a nota é baixinha, e lá no extrato bancário dos últimos 6 meses está lá um monte de dinheiro. Tem cartão de crédito com valor acima. Então as coisas, né? O governo não está para brincadeira. Ele concede o financiamento, é juro zero, tá certo? Juro baixo quando tem, mas é para ser quem realmente precisa desse padrão de financiamento. Os documentos da ampla concorrência seguem o padrão dos documentos do FIES social, né? Comprovante de endereço, de escolaridade, tudo bem? E os comprovantes de renda. E aí tem um detalhe. Se a pessoa tem renda per capita até um salário mínimo, não precisa de fiador. Mas se a renda per capita dá acima de um salário mínimo e abaixo de 3, se exige fiador. Que pode ser até 2 pessoas, tá? Não pode ser o cônjuge, tá? O marido, não pode não. E essa renda do fiador, o fiador tem que ter uma renda comprovada, uma renda bruta comprovada, que tem que ser o dobro da mensalidade. Então, por exemplo, uma mensalidade de 10 mil reais. Um único fiador ou 2 fiadores, que sejam, tem que ter uma renda comprovada de 20 mil reais, que é o dobro daquela mensalidade, tá? Mas tem muita gente que não vai conseguir esse fiador. Se a gente pensar numa família de baixa renda, muitas vezes não tem ninguém na família que vai ter essa renda. E outra coisa, ser fiador, ninguém concorda não, tá? Não é fácil não ser fiador, porque você assume o compromisso de pagar se aquela pessoa não pagar. Isso é brabo. Aí existe uma modalidade muito interessante que o FIES criou, chamado de fiança solidária. Imagine que um aluno vai estudar na universidade, ele conseguiu o FIES, ele tem renda per capita de 2 salários mínimos, então tem que ter fiador. Só que ele não tem essa pessoa do fiador. E lá nessa faculdade, também para estudar no mesmo curso que ele, tem outros estudantes nessa mesma situação. Como se resolve? O mecanismo de fiança solidária. Como é isso? Junta de 3 a 5 estudantes e eles vão ser fiadores uns dos outros. Então imagine, José, João e Pedro, são 3 estudantes, tá? E eles têm teto de renda acima de um salário mínimo, então ele tem que ter fiador. Porém, ele não tem esse fiador com capacidade financeira, esse fiador que pode ser até 2 pessoas, que vai ter como renda declarada o dobro do valor da mensalidade, nesse caso aqui, hipotetizado, mensalidade de 10 mil, renda de 20 mil, a fiança solidária resolve esse caso. Porque José é fiador de Pedro e João. João é fiador de José e de Pedro. Então, assim, os 3 são fiadores mútuos. E isso vai possibilitar, porque quando todo mundo pagar, todo mundo se formar e começar a pagar, tá certo? Um vai cobrar do outro, porque ninguém quer ficar sujo. Até porque você não vai ficar com o nome sujo. Dever o FIES fica com o nome sujo, tá? Só que o governo, tá? Para o curso de medicina, o teto máximo financiado em um semestre, 60 mil reais. Ou seja, caso a pessoa consiga 100% do financiamento, ele vai dispor de 10 mil reais mês. Se a mensalidade ultrapassar esse valor, o estudante tem que pagar a chamada taxa de coparticipação, ou seja, o resto da mensalidade, tá certo? Uma mensalidade de 12.500. O estudante conseguiu 100%, conseguiu os 10 mil. Aí ele tem que pagar 2.500 todo mês, tá certo? Ou, digamos, que o estudante não tenha conseguido 100%. Isso é o sistema do CIS-FIES quem calcula. E o estudante tenha conseguido 90%, então 9 mil reais. A faculdade custa 12 mil reais, 12.500. O estudante tem que, todo mês, pagar 3.500 reais àquela faculdade, tá certo? Então, o FIES, ele não é ilimitado. Mas, exatamente por isso, as faculdades que têm valor menor, não é? Porque aí tem faculdades de 6.500, 7.500, 8. Essas faculdades, o ponto de corte do FIES é bem mais elevado. Por quê? Porque tem gente mais querendo ir para ela para poder não ter que pagar a taxa de coparticipação. O FIES ser suficiente para bancar tudo. Tudo bem? Agora vamos lá. Digamos que um aluno, ele conseguiu o FIES, e aí ele vai estudar 24, 25, 26, 27, 28, 29. 6 anos depois, ele conclui o curso. E aí? No mês seguinte à conclusão do curso,
ele começa a pagar a dívida. Ele vai ter 14 anos para pagar. Não existe mais carência. Antes existia. Até 2018, quando o aluno se formava, ele tinha 2 anos de carência para começar a pagar. Então, quem utilizou o FIES, fez o empréstimo do FIES antes de 2018, conta com essa carência. De 2018 em diante, já não tinha mais carência, a pessoa vai amortizando o saldo devedor. Mas hoje em dia tem várias modalidades de você pagar, inclusive com o próprio trabalho. Quando você participa de programas do governo, tipo Mais Médico, Unidade Básica de Saúde, tá? Isso vai sendo abatido do saldo do FIES, tudo bem? O FIES também, ele vai ser muito útil para aqueles jovens que conseguiram bolsa parcial do ProUni. Porque o ProUni tem bolsa total, que tem que ser estudante de escola pública, né? E com renda teto de 1,5 salários mínimos. Mas tem aqueles que só conseguem bolsa parcial, que são aqueles que o teto da renda é acima de 1,5 salário mínimo e vai até 3. Então, quem só conseguiu 50% de bolsa no ProUni, os outros 50% vai financiar pelo FIES. E também vai pagar do mesmo jeito, né? Pagar quando concluir o curso, etc e tal. Tá certo? Agora, imagine a seguinte situação. Se você tiver qualquer dúvida de FIES, tá? Pode ir colocando aqui que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá certo? Imagine outra situação. Um estudante, ele estava paciente, aí ele passou em odonto, ou em fisioterapia, qualquer outro curso de saúde, tá? Aí ele foi para aquele curso de saúde. Ele abandonou esse curso de saúde e ele usava o FIES. Ele pode se candidatar a um FIES de medicina? Pode, se ele quitar o outro saldo, porque ele vai ficar devendo. Então, quando o estudante tranca o curso, ou abandona um curso que ele estava utilizando o FIES, ele vai fazer a suspensão daquele FIES, tá? Mas essa dívida vai ser cobrada ao estudante. Então, use o FIES com moderação. Se você sonha passar em medicina, tá? Você sonha passar em medicina. Aí você está impaciente, sei lá, passou em enfermagem, passou em odonto. Aí a família lhe influencia a usar o FIES naquele momento. Você vai comprometer uma oportunidade que você tem de custear o teu curso médico. Que é usar o financiamento do FIES e pagar quando se formar. Porque você até poderá, veja, desde que você pague aquele primeiro débito de um curso que você não concluiu. Talvez vocês estejam acompanhando, né, nas redes sociais. Tem um programa chamado Desenrola FIES. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, esse Desenrola FIES tem tanto estudante endividado com FIES, tá? Tanta gente endividada, que o governo está dando 99%, até 99% de desconto nos juros, 12% de desconto no valor principal e parcelando em 150 meses essa dívida. Esse programa Desenrola FIES começou em novembro de 2023 e até maio de 2024 já tinha beneficiado mais de 280 mil pessoas e já tinha renegociado mais de 13 bilhões em dívidas. Então, o FIES você pode usar? Pode, mas use com moderação. Não entre na faculdade usando FIES que você não quer concluir essa não, tá? Não faça isso. Só vale a pena para uma faculdade que você realmente quer. Então, se você quer medicina, não vai fazer FIES de outra coisa. Porque se você trancar o curso, ou abandonar o curso, ou terminar o curso, você vai ter que pagar. Tá? Não pense que você, né, vai poder dizer, não, eu não vou pagar não, eu vou... É financiamento, gente. É financiamento. Tá? E vamos lá. Digamos que a pessoa, né, se inscreveu no FIES, colocou lá as 3 preferências, né? Disse quem era a primeira preferência, a segunda preferência, a terceira preferência. E aí, teve a chamada regular e a pessoa não foi selecionada. E aí, professora?
tem que optar por uma lista de espera? Não. Olha que massa. A pessoa participa ao mesmo tempo das 3 listas de espera, tendo a primeira opção, preferência. Então, vamos dar aqui um exemplo. A pessoa colocou como primeira opção um Nexo de Itabuna. Como segunda opção, Ages de Irecê. E como terceira opção, um Nesul da Bahia. Tá lá em Eunápolis, no sul da Bahia. A primeira opção, que era o Nexo de Feira de Santana, nunca vai sair do radar desse estudante. Digamos que ele foi aprovado primeiro na terceira opção. Ele começou o curso. Aí, se ele for, ele tem a chance de vir a ser remanejado na primeira opção. E aí ele vai para essa primeira faculdade. Então, a ordem de preferência vai lhe favorecer. Tudo bem? A ordem de preferência vai lhe favorecer. Maria, você gostaria de saber como funciona? Como funciona o quê? O FIES, tá? Aí vamos lá. O FIES, a pessoa tem que ter feito o Enem, tá? Tem que ter feito o Enem. Tem uma pergunta bem interessante aqui, da Ione Julie. Se eu conseguir o financiamento pelo FIES, me matricular, mas depois conseguir um ProUni, né? 100%. Como seria a transferência? Aí nessa situação, atenção, são os chamados casos específicos, mas tudo isso está previsto em lei. O aluno vai trancar o curso, vai cancelar o financiamento do FIES, digamos que ele estudou um semestre ou 2 semestres. E ele está trancando não, né? Cancelando. E lá na justificativa, e o próprio programa do governo sabe disso, ele acabou de conseguir uma bolsa, porque ProUni é bolsa, não vai pagar nada, tá? Bolsa 100%, não vai pagar nada. Aí, este aluno, o governo já identificou no sistema, existe uma dívida do FIES sim, digamos que ele estudou um ano, tá? 10 mil de mensalidade, ele tem 120 mil reais de dívida. Mas ele vai pagar quando ele se formar. Aí, quando ele se formar, esses 120 mil, né, com a correção pelo IGPM, ele vai ter o prazo de até 14 anos para pagar. Mensalmente, tem um valor a ser pago. Tá certo? Então, eu tenho vários alunos que vivenciaram exatamente essa pergunta da Ione. Tá certo? A dívida do FIES, ela não deixa de existir. Mas como o estudante não está abandonando, ele está saindo porque ele conseguiu ProUni, e isso está registrado no sistema do governo, porque o governo, né, tem o CIS ProUni, o CIS FIES, tudo é um sistema só, que é no gov.br, está lá, claro que a pessoa está saindo do FIES porque conseguiu bolsa. Essa dívida do FIES fica lá estancada para ser paga quando o estudante conseguir, né, se formar. Quando ele concluir o curso de medicina, aí ele vai continuar. Mas, por exemplo, qual é a diferença entre a média de aprovação em medicina pela Ampla, do FIES e do SISU, por exemplo? Medicina FIES Ampla é 750, em média. O ponto de corte, tá? A nota mínima. O SISU tem pontos de corte sem considerar nenhuma política de bonificação, que inclusive agora nem vão poder mais acontecer nas universidades federais. O ponto de corte é cerca de 780. Então, isso dá 30 pontos de diferença aí na média de aprovação. Isso é 4% de diferença de nota. Então, eu sempre digo, né, que o FIES vale a pena, Meriane? Eu sempre dou como resposta, depende. É uma decisão de família. Por que depende? Primeiro, vou agir como se fosse meu filho, tá? Se meu filho quiser ou minha filha, já estão formados. Mas se alguém quisesse medicina, né, e quisesse o FIES, estando no primeiro ano de cursinho, já ir para o FIES, fazer uma dívida de R$1 milhão, 800 mil reais, sendo que se estudar um pouquinho mais, porque para conseguir o FIES tem que ser uns 750, estudando um pouco mais, e não é nem só, não é o estudar, não é o tempo de estudo, é sobretudo estudar do jeito certo. Vai conseguir a aprovação pelo SISU, ou se for de escola pública, vai conseguir ProUni, estudar de graça. Com a diferença, para o ProUni, 2% de diferença. E para o SISU, 4% de conhecimento. O que é 4% de crescimento para quem vai ter um ano inteiro para lapidar? Se estudar do jeito certo, passa. Muitas vezes, o que você precisa é estratégia. É ter estratégia. Fazer como o Vinícius e a Giovana fizeram. Tá?
ao invés de se endividarem, investiram num processo de estudo com organização de tempo, com revisão cíclica, tá certo? Com planner de reta final, para chegar no Enem, tirar um notaço e garantir o SISU, que é estudar de graça. E aí, meu amigo, estudar de graça, medicina, você vai até para Conchinchina. Você vai para qualquer lugar. Tá bem? Não é? Eu sei que constantemente vocês veem propagandas que tem de escritórios de advocacia que conseguem o FIES na justiça para pessoas sem nota de corte. Tipo, pessoas com nota de 500, 600. Consegue, Meriane? Consegue. Agora, é na justiça. Isso é muito lento, tá? E assim, vai depender do que o juiz vai interpretar. E aí vai lá com a faculdade. Se essa faculdade contestar esse mandato judicial, aí vai virar assim. Num semestre você está autorizado a cursar, no outro semestre está autorizado a cancelar, mas é a pessoa que quer tentar, faz isso. Eu, por exemplo, digo que em vez de você gastar tempo na justiça, você investe em estudar do jeito certo e você aumenta a sua nota, tá? Para ou conseguir o FIES de verdade lá pelo sistema, pelo CIS-FIES, sem justiça, tá? Ou se você já está numa nota mais alta, conseguir o SISU, conseguir o ProUni, se você é de escola pública. Tudo bem? Porque depender de justiça é complicado. Quem consegue o FIES pode perder o FIES sim. Se a pessoa não fizer a renovação semestral, porque tem que renovar semestralmente, se o governo detectar fraude nos dados apresentados, a pessoa pode estar no 4º ano de medicina, faltando 2 para se formar. Pode estar no 5º ano, se for detectada a fraude, vai ser expulso. E ainda vai ter que pagar, tá? Vai ser expulso do programa e vai ter que pagar. Tá certo? Tudo que usou do governo. E também tem uma regrinha que muita gente não sabe que ela existe, mas ela existe. Quem tirar muita nota baixa, quem ficar perdendo cadeira, o aproveitamento das disciplinas cursadas tem que ser, no mínimo, 75% das matérias cursadas. Então, digamos que num semestre tenha 6 disciplinas, tá certo? E a pessoa passe em 3 e perca 3. Se não tiver uma justificativa muito plausível, tipo doença, com laudo médico, alguma coisa que realmente justifique esse jovem que está lá com FIES de financiamento ter tido desempenho tão baixo, ele pode perder, tá certo? Se o estudante ficar um só semestre, eles admitem. Agora, mais de 2 semestres com rendimento ruim nas disciplinas, sem uma justificativa plausível, doença, alguma coisa assim, o FIES pode ser cancelado, tá bem? Um outro critério de perder o FIES é a história da mudança de curso. Quem fica mudando de curso vai também ter o FIES cancelado. E o financiamento, ele também vai ser perdido se o estudante transferir seu curso depois de 18 meses que ele começou o curso. E tem muita gente dizendo, então eu vou entrar no FIES para a enfermagem e vou migrar para a medicina. Não, não é assim. Seria muito lindo ser assim, né? A pessoa entrava, sei lá, em ciências biológicas, que o ponto de corte é 500, e depois transferia para a medicina. Não é assim. Para a medicina, você só consegue transferência, existe transferência, mas a transferência de medicina para medicina. Da faculdade A para a faculdade B, se ambas concordarem com esse processo de transferência. E na faculdade que vai receber, tiver aquela vaga de concessão de Bolsa FIES. Tá? Porque cada faculdade, ela não tem um número ilimitado de financiamento FIES por ano, de vagas FIES ano. São vagas determinadas pelo Ministério da Educação.